E chegou mais um filme, e chegou mais uma adaptação de Stephen King aí para as telonas, né? E é incrível o tanto que as histórias dele, por mais que tenham sido escritas no passado, continuam atuais. Não só por elas serem sim visionárias, mas muito porque a gente consegue observar como a humanidade fica correndo em círculos e vai e volta para o mesmo lugar sempre. A longa marcha, então, A longa marcha, então, é sobre isso. É um reflexo cruel da nossa sociedade atual. Então é um filme que, apesar de alguns tropeços, apesar de ter algumas partes que ele quase escorrega e quase tropeça ali no meio da sua caminhada, ele ainda consegue se manter em pé por ser um filme extremamente assim atual e ser um filme extremamente importante para nossa realidade. O filme nos leva para uma América fictícia. O filme nos leva para um Estados Unidos fictício, entre aspas, né? Que após uma grande guerra instaurada, o, o, o filme aí vai nos guiar por uma América, por um Estados Unidos fictício, né? Bem entre aspas, que após uma grande guerra encara aí uma grande crise financeira e por conta disso já não é mais a grande potência que foi um dia. Nesse cenário, nós temos aí 50 jovens que, um por estado, vão aí se voluntariar para participar de uma competição chamada A Longa Marcha, que é basicamente em que eles precisam caminhar durante um tempo indeterminado e uma distância indeterminada, e o último que sobreviver, o último que sobrar, simplesmente ganha uma fortuna em dinheiro completamente irreconhecível, completamente incontável. Tudo transmitido ao vivo, como se fosse um reality show distópico que tem aí como intenção, na teoria, de empolgar o público americano, fazer com que eles se sintam inspirados por aqueles jovens saírem da preguiça e também ali para também deixar eles mais entretidos no seu dia a dia. Aqui, gente, eu não vou ficar muito me apegando tanto à questão técnica do filme, tá? Que é boa, mas não é realmente o que brilha os olhos. Porque o que brilha os olhos nesse filme, na minha opinião, foi o uso da metáfora da marcha e da caminhada deles pela estrada para a nossa vida real. É a parte que realmente o filme brilha. Sim, às vezes a mensagem do filme é jogada muito na sua cara, sem delicadeza nenhuma, sabe? Daquele jeito que estampa na sua cara e quase beira o piegas. Mas, por incrível que pareça, ainda funciona apesar dele fazer isso. Cada personagem ali vai representar um aspecto da nossa sociedade. Um idealista que sonha em derrubar aquela ditadura. A gente vai ter um jovem também que escolhe ver a beleza nas pequenas coisas, apesar de todo o caos daquele mundo, daquele controle todo. A gente tem também um jovem revoltado com a situação com que cresceu e por conta disso escolhe expandir isso e jogar na cara de algumas das pessoas que estão ali ao seu lado de forma muito ruim. E a gente tem também o cara que acredita na fé, então ele se agarra à fé naqueles momentos de dificuldade dentro daquela sociedade. São pessoas completamente reconhecíveis, mas que assim são tratados com tanta humanidade, de um jeito tão legal, que assim você consegue se apegar a eles nos poucos momentos que a gente tem. São tipos super reconhecíveis, né? São tipos de pessoas reconhecíveis e que dão humanidade para elas. Apesar de serem muitos personagens, a gente acaba se importando com cada um deles e a gente tem um momento de cada um para brilhar. E o que realmente dá força para esse longo, o que realmente dá força pro filme, na minha opinião, são os diálogos. O diálogo do filme é o que leva ele para frente. Apesar de ser um filme ali de suspense, tenso, o que me trouxe o filme para perto de mim foram os diálogos. Então, discussões super interessantes do que o que nos dá força nessa sociedade que é super controladora, numa sociedade que é super difícil e que exige muito de nós. O que faz? É a fé, é a natureza, são os amigos, são as pessoas.
é a família, e ele vai trazer essa discussão. Ou será que é apenas aquele eterno sonho de um dia chegar lá? É difícil não pensar nesse paralelo, né, do nosso dia a dia. A gente vive enfiado na nossa rotina de trabalhar 9 horas por dia, colhendo migalhas que o nosso trabalho dá, né? Para às vezes pegar aquela migalhinha que sobrou e tentar chegar no final de semana, aproveitar um pouquinho com aquela pouco dinheiro que sobrou pra gente depois de pagar a conta, etc. E pegar aquele pouquinho de coisa para aproveitar a nossa vida de verdade. Essas migalhas que muitas vezes vêm em aumentos, vêm em novos projetos, vêm numa promoção e que vêm ali mascaradas por uma grande conquista, mas que no final só mais e mais trabalho. E na prática, né, a gente só segue marchando e marchando e marchando, exaustos no final das contas. Mas o filme ele não vai só nesse aspecto existencial também, né? Ele vai explorar também uma questão que eu acho muito interessante, que é a obsessão dos Estados Unidos por ser sempre o número um do mundo. Primeiro foi o Japão lá atrás, depois foi a Rússia durante a Guerra Fria, e agora, de novo, temos aí a China como o grande vilão da história para os Estados Unidos. O roteiro mostra como os Estados Unidos sempre escolhem vestir aquela capa de Salvador e falar: eu sou o herói do mundo, eu vou resolver os problemas de tudo. Aí vai lá, aplica a tarifa em outros países falando assim: eu vou salvar minha indústria, sabe? Eu sou o patriota, eu salvo minha indústria ferrando os outros países. É assim que faz. E quando na prática o seu próprio povo está sendo jogado às traças. Uma política, né, de ego inflado, uma política de controle, uma política que vende que o inimigo está sempre lá fora e nunca lá dentro. E aqui, inevitavelmente, essa metáfora escorre para o nosso país, né? Que assim, a gente tem aí deputados que escolhem se corromper em nome de cargos, a gente tem senadores, juízes aí que ficam defendendo bandidos à torto e à direita, e temos também aí bandeiras dos Estados Unidos sendo estendidas ao longo da nossa querida Avenida Paulista, como se fosse algo bom para o nosso país, como se fosse algo super patriota, a gente levantar a bandeira do país que escolhe apenas azucrinar os outros países que não são eles. Apesar de toda essa força nesses diálogos, esses temas explorados, o filme ele flerta perigosamente com aquela coisa piegas, de jogar tanto nessa cara que tá quase te tirando do filme, que você fala, puta, isso já tá indo demais, sabe, cara? Dá uma segurada, dá uma segurada. Aquela música super dramática, às vezes surge no meio de um diálogo, aquele diálogo bem clichêzão, mas ele nunca se perde, porque o que parece, ele chega lá perto e desce de novo. Algo que me interessou bastante, assim, apesar de quase chegar nesse piegas. O final, no entanto, ele deixa a desejar, na minha opinião. Muito abrupto, não me impactou emocionalmente. Eu entendi ali a mensagem que ele quis trazer, achei interessante, de que muitas vezes você não consegue fugir do seu ódio, isso é muito legal, mas ainda assim não senti o impacto. Eu senti falta dele explorar mais um pouco sobre o que a decisão daquele personagem fez com aquele sistema. Mudou alguma coisa no sistema? Não mudou? O que aconteceu? Ainda assim, a longa marcha se mantém de pé. Não porque ele não tenha erros, ele tem sim alguns erros, mas ele ainda assim, por conta dos seus temas e por não ter medo e de criticar o nosso sistema de forma tão criativa, ele se mantém de pé, com temas extremamente relevantes. Ele é um filme que tropeça o tempo inteiro, mas ele nunca cai. Justamente porque é aquele filme que tem aquele brilho no olho que falta um pouquinho na gente. Aquele brilho no olho de quem não acredita no sistema, mas sim nas pessoas ao nosso redor.